estilo, está aqui no Alphaville, é o primeiro condomínio alto padrão da região norte do Mato Grosso. E para falar dessa estrutura incrível, o empresário Abdul Assaf. Boa tarde, Abdul, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui, ainda mais nas obras em pleno vapor do Alphaville, esse condomínio que realmente está dando o que falar, né? Sim, as obras estão mais do que todo vapor, é toda essa estrutura que você está vendo de fundação. A nossa previsão era para dezembro, estamos com uma equipe boa e hoje nós estamos, bem dizer, final de outubro, começo de novembro, toda a fundação já foi feita, os postos dos 3 elevadores já estão prontos e vamos ver se até começo de dezembro vocês vão ver já a primeira laje já do subsolo pronta, né? Como não ficar surpreso ao chegar aqui no Alphaville e ver toda essa estrutura montada? Me fala um pouquinho da idealização desse projeto. Olha, em 2012 eu achei que a Alta Floresta tinha que ter um prédio. Muitas pessoas acharam que a cidade não comporta, que eu estava doido. Poucas pessoas acreditou e eu tinha que tirar esse sonho da minha mente e passar para alguém acreditar também. O Dr. Charles, eu pedi para ele na época quebrar a lei que na prefeitura só podia levantar 3 andares, era uma lei de 1976, da época do Ariosto, devido à cidade não ter corpo de bombeiro, não ter estrutura, e de lá para cá essa lei não foi quebrada porque ninguém nunca pediu. Hoje, não só para mim, para quem quiser, Alta Floresta está liberado para fazer 20 andares. A ideia aqui, Hugo, era fazer 20 andares. Quando a gente jogou o projeto e ele fica próximo ao aeroporto, a ANAC autorizou só 15. Quando a gente jogou 15 no projeto, é 15 do chão. Aí que você está vendo porque que ele tem os 14 andares. E o projeto foi muito bem elaborado. O Maurício, ele já está há 30 anos na profissão lá em São Bernardo, mexendo só com isso. Ele é bem capacitado para fazer isso aqui para ele e muito exigente. E ele gostou tanto da cidade que ele virou um morador, ele já não quer voltar mais para tanta violência lá em São Paulo. E a obra está todo vapor. Essa obra era para ter começado um tempo antes, um pouco burocracia, documento, papel, incorporar o terreno na empresa, tudo foi demorado. A gente, corpo bombeiro, nunca teve um prédio aqui, água. Depois que a gente conseguiu tudo, muitas empresas lá em São Paulo, às vezes, começam uma obra só com terreno. E nós achamos melhor, para dar um pouco mais de credibilidade, começar a obra com tudo legalizado, com projeto, com planta, com tudo. E a obra está todo vapor, que nem você está vendo. A ideia é, daqui mais 2 anos e pouco, esse prédio está tudo pronto para as pessoas mobiliar. E diferente de qualquer outro edifício que você venha fora, que é muito comercial, esse daqui foi feito muito diferente assim. Nós temos um terreno de 8.500 metros quadrados dentro da cidade, um terreno com uma reserva nos fundos, quer dizer, a pessoa vai morar aqui dentro da cidade, ela vai de pé num restaurante, ela vai de pé num banco, o hospital do lado, ficou privilegiado a localização dela. A vista vai estar maravilhosa do arquiteto ter colocado o prédio, 2 apartamentos para a cidade, 2 para o aeroporto. Nós vamos ter uma vista bonita. Essa reserva é permanente, não pode se derrubar nada dela. Vai ter o lago para peixe. E como o terreno é muito grande, um projeto desse lá em São Paulo, comercialmente eles fariam uns 8, 10 prédios. Eles pegam 1.000 metros quadrados lá e faz. Como aqui sobrou terreno, ele fez abusivo a área de lazer. Hoje nós temos, num prédio normal lá fora, 3, 4 itens de lazer. Piscina, uma quadra e um salão de festa. Aqui nós vamos ter 15 itens de lazer. Eu sei que são várias pessoas que estão envolvidas no Alphaville, mas a gente estava falando de preços, de forma também. Tem um plantão de vendas e me fala um pouquinho como vai funcionar, como está funcionando, Bud? Não, tem o plantão de venda, tem o escritório da empresa no Ariosto da Riva e tem meu filho lá em Curitiba, que ele se formou em propaganda e marketing, ele que está acompanhando e fazendo toda a publicidade do Alphaville. Olha, eu acho que as pessoas que não conhecem, está aberto aqui ao público para você vir conhecer, não comprar o apartamento, você vir conhecer as obras, conhecer o terreno todo, conhecer a planta, a estrutura todinha. Os apartamentos nós vamos ter a partir de 899 mil, todos com 4 suítes, e do 1º ao 9º nós vamos ter com 3 garagens amplas e do 10º para cima 4 garagens. E as condições de pagamento são a negociar, entrada, parcelado, direto pela construtora em até 72 vezes, e se for usar banco, nós já estamos com o Santander e o Bradesco em até 30 anos para pagar. As pessoas às vezes falam assim, quando vai começar o prédio?
Para você ter uma ideia, essa fundação toda são 6 meses. Após isso aí, vai ser 1 mês cada andar, é rápido. Por isso que eu peço para as pessoas virem conhecer o Alphaville, porque eles vão ver muitas coisas novas. Às vezes você faz uma fundação de casa, é uma estrutura, uma sapata. A daqui, dá para você filmar um pedacinho daquela do elevador, são monstras. Tem sapatas que são 1000 e poucos quilos de ferragem, quer dizer, é só com guincho para pôr. Nós vamos ter também como diferencial energia solar para captar toda essa energia que vai ser gerada no térreo. Ela vai atender os 3 elevadores, salão de festa, piscina. Quer dizer, a pessoa que vai morar lá no condomínio, ela já não vai ter essa conta alta para dividir. Vai ficar um condomínio bem acessível para morar. E nós do Estilo desejamos muito sucesso, vamos estar acompanhando toda a trajetória do Alphaville aí, da sua fundação, que nós já fizemos várias matérias e vamos continuar aí, e a gente só deseja sucesso e ótimas vendas. Não, eu te agradeço muito, Hugo. Eu sei que você está acompanhando desde o começo, ainda você tem mais 3 anos para passear por aqui. E vamos passear, vamos mostrar todos os detalhes. Sucesso, Abud. Obrigado a todos, um abraço. E vocês continuem ligados nas matérias do Estilo comigo, Hugo Rodrigues. Temos muitas coisas interessantes para mostrar para vocês aqui do Alphaville Condomínio Residencial.